Agora, se ele estiver bem fisicamente, como disse o jogador, e tiver chance de jogar mais, tecnicamente, ele faz diferença, né? Hoje mesmo ele foi determinante para a vitória do time. Então, acho que ele precisa de mais jogos, jogar mais. Quanto mais ele jogar, mais ele vai se sentir valorizado, com mais confiança. Aí sim ele pode render mais, ser mais produtivo para o time, porque tecnicamente ele é indiscutível. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar como a imprensa analisou esse pós-jogo. O Timão vence ali o Velo Clube dentro de casa, jogando na Neoquímica Arena. Um jogo até tranquilo para o Corinthians até certo ponto, porque ali poderia deixar essa vitória escapar. Foi por pouco ali, vacilou muito. Poderia ter goleado facilmente o jogo de hoje, porém acabou tendo alguns vacilos, mas isso não poupou a imprensa de fazer muitos elogios ali ao time do Corinthians, ao Thales Magno, ao Coronado, que para mim foi um dos melhores jogadores dessa partida, e é isso que vamos acompanhar a partir de agora. Muitos elogios para o Timão, pedimos que deixe o like, que inscreva-se no canal, assim você ficará por dentro de tudo que rola com o nosso querido Corinthians. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, é claro. O link do programa Mesa Redonda estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Chico, gostou do Corinthians hoje? Um Corinthians praticamente com força máxima. Ainda faltou o Garro, falta um ou outro, mas já numa segunda rodada, 2 vitórias consecutivas. O Corinthians já são 11 jogos, são 11 vitórias consecutivas, não é isso? 10 vitórias. São 10 vitórias, porque teve, 10 vitórias. Tá certo, 10 vitórias consecutivas no Brasil, né? No Brasil. Porque teve a derrota lá na Argentina pela Sul-Americana. Já quer jogar água no chopp da Fiel, hein? Eu não Você posso... vê, Castan? É uma informação, né? É um asterisco, asterisco. Olha a cara do Chicão pra ele. É só uma informação, Chico. Olha a cara do Chicão pra ele. A alegria do Chico na Langa. redação. Agora vem aqui encher a paciência. Não, mas... São 10 vitórias. Pronto. Tá bom. O jogo, Chico. Olha, o jogo, o que nem disse o Paulo Sérgio, agradou, né? Mas fica uma dúvida muito grande. E eu tô aqui com esse negócio na cabeça. Romero batendo pênalti. Será que é o certo? É o correto? Eu, Garrafa, seriamente, acho que o Romero não pode mais bater pênalti no Corinthians. Ele já errou o pênalti contra o Botafogo, um jogo super importante lá em Botafogo, não sei se você está lembrado disso, ele perdeu um pênalti que não podia ter perdido. O resultado seria 2-2, era um ponto precioso para o Corinthians. E o Romero dessa vez perdeu de novo, chutando de novo muito mal. Dessa vez ele não deu aquela paradinha, aquele saltinho de coelho, né, que ele costuma dar. E já era, para mim, um fato encerrado. Deixa o Roberto bater, que é artilheiro e está com uma boa fase, né? Mas ele continua batendo no Corinthians inexplicavelmente. Espero que esse pênalti que ele perdeu sirva de lição e o Ramon Dias realmente reconsidere, né? Porque Romero como batedor oficial do Corinthians não dá. Por falar em batedor, e eu já vou deixar à vontade, eu começo com o Castão, mas vocês fiquem à vontade. Coloca, Chile, o primeiro gol do Corinthians para a gente falar um pouquinho do Coronado. Repito, estamos aguardando a coletiva da Comissão Técnica do Corinthians, tá? Com o Ramon Dias e o Emiliano, e também zona mista, mas... Já na primeira rodada ele não começou como titular, hoje começou como titular e eu gostei muito, deu ritmo. Sim. Fale um pouquinho do Coronado e tecnicamente explica pra gente essa batida, quero ouvir o Miller, quero ouvir o Paulo também sobre o lance. O Coronado ele tem a característica muito parecida com o Garro, né? E a gente via que o Garro ano passado estava jogando muito e não tinha como tirar o Garro. E quando o Coronado entrava com o Garro ali, ele ficava meio perdido, eles não conseguiram encaixar, jogar os dois juntos. E hoje, onde ele era o principal armador do time, realmente, ele cresceu, jogou, todas as bolas passavam pelo pé dele, fez uma grande partida, o gol também deu confiança para ele, apesar que se eu sou do time do Velo Clube, eu ia matar o goleiro no intervalo, porque tomar um gol naquele canto ali, não pode tomar aquele gol ali. 1,90 m, né? Enfim, mas o Coronado realmente fez um grande jogo e vem mostrando aí porque que foi contratado pelo Corinthians. Na movimentação, vou ver se vai vir mais alguém e estou à sua disposição, meu amigo. Certo. Salazar, segura aí por gentileza, eu quero você daqui a pouco de volta com alguns pontos importantes do Corinthians. Foram muitos assuntos, né, que o Salazar nos trouxe lá da zona mista, como o Miller estava com a palavra para falar do Coronado, mas para que a gente possa não perder o gancho, porque eu sei a opinião do Miller e também a do Paulo Sérgio sobre esse aspecto político, se interfere ou não dentro do campo, deixa eu aproveitar o Castan. Castan, como disse, acho que foi o Coronado, a gente vê em rede social e tal, amanhã tem a votação, repetindo, né, para o impeachment ou não do presidente Augusto Melo, isso com os conselheiros do clube. Se ele for empichado, ainda precisa, pelos conselheiros, precisa de uma avaliação, uma validação
do associado. Então, o clima político está fervendo dentro do Corinthians. Para o elenco, isso bate, isso pode atrapalhar o bom momento do futebol do Corinthians, o aspecto político, caso venha o impeachment do Melo? Ô Garrafa, para mim é muito claro isso, tá? Para mim, assim, é uma questão muito assim, objetiva. Se tocar ali no bolso dos atletas, aí realmente a coisa fica difícil. Porque eu tive essa experiência no Vasco. Não joguei em muitos clubes na minha carreira, passei por poucos clubes. Clubes onde essa questão política eu nem percebia isso. Agora no Vasco, aí quando tem problema político, é aquilo ali, picuinha dali, picuinha daqui, e você não recebe, aí sim afeta os atletas. Agora, como o presidente falou, que os atletas estão em dia, está tudo certinho, eu acredito que os atletas nem se preocupem com isso. A questão, eles têm que trabalhar e têm que receber. Então, se estiver recebendo, a questão do dinheiro, está tudo certo, na minha opinião, acho que não afeta em nada. É a opinião, obviamente, que a gente colhe sempre aqui do Paulo e do Miller, por isso que eu fiz questão de ouvir diretamente o Castan. Vou devolver a palavra ao Miller, que a gente falava do Coronado. Quero saber se está merecendo mais oportunidades, se é peça importante, se pode ser realmente peça importante para essa longa e extensa temporada do Corinthians, Miller. Olha, Rafa, eu não tenho dúvida que o Coronado é um bom jogador. Para mim, tecnicamente, é o melhor jogador do time do Corinthians. Como nós sabemos, ano passado... Mais que o Garro, ô Miller? Ele é o melhor jogador, tecnicamente, Perfeito. do Corinthians. O ano passado, ele não teve muitas oportunidades por conta daquilo que o jogador falou. Teve contusão, o Garro cresceu de produção, quer dizer, esse somatório de coisas fez com que ele não tivesse muitas oportunidades. Agora, se ele estiver bem fisicamente, como disse o jogador, e tiver chance de jogar mais, tecnicamente, ele faz diferença, né? Hoje mesmo, ele foi determinante para a vitória do time. Então, acho que ele precisa de mais jogos, jogar mais. Quanto mais ele jogar, mas ele vai se sentir valorizado, com mais confiança, aí sim ele pode render mais, ser mais produtivo para o time, porque tecnicamente ele é indiscutível. E sobre Pois não, Rafa, essa questão política, eu fui agora convidado para ser chefe de delegação da Copinha e conversando com alguns Parabéns, conselheiros, Paulo, foi bem legal, obrigado, conversando com alguns, Merecido, Paulinho. conselheiros, obrigado, conversando com alguns conselheiros e com alguns dirigentes lá. Os jogadores todos estão a favor do Augusto Melo. Até o próprio Memphis queria chegar lá e falar por as caras. O Augusto que segurou. Então essa fala do Coronado de que nós estamos trazendo bons resultados para que isso ajude o presidente, você já começa a ver que eles estão tudo a favor do Augusto Melo. E a gente fica esperando amanhã, mas também alguns conselheiros lá já sinalizaram aí que vai dar a favor do Augusto. Vamos aguardar. Amanhã a gente vai acompanhar tudo isso muito de perto no Gazeta Esportiva e também no site gazetesportiva.com. Bom, Coronado, falamos. O Tales em 2 jogos, 2 gols, decidiu para o Corinthians. Fiquem à vontade. Alex, começo com você. Fique à vontade para falar sobre o Tales. O Romero hoje teve um primeiro tempo discreto. Aliás, o Romero é discreto faz anos, né, na minha opinião. Ele é importante em alguns momentos, faz alguns gols, tem um nome dentro do Corinthians. Mas se você perguntar para o próprio torcedor do Corinthians, se fizer uma pesquisa aí com a fiel torcida, não vai dar nem rosquinha para o Romero ter uma vaga no time, por exemplo, como a gente está discutindo o Thales Magno. O Romero, tecnicamente, eu acho um jogador extremamente limitado. Ele é esforçado, voluntarioso, como eu disse, fez gols importantes, sim. É identificado. É identificado, e tudo isso é legal. Mas se você comparar o Romero hoje com os jogadores que o Corinthians tem, não dá nem para imaginar o Romero ser titular. Então, para começar, como é que o Thales Magno fica na reserva e o Romero é capitão do time, joga, bate o pênalti, o Yuri Alberto já reage nas redes sociais, não sei se a gente vai mostrar aí o post do Yuri Alberto. Daqui a pouco. Mas a gente já sabe o que ele falou aí, enfim, deu uma indireta realmente, ficou claro para mim. Então é um negócio que faz mal até para o Corinthians. Você começar a ter jogadores que não são tão bons como titulares, como líderes absolutos, jogadores que são melhores ficam de fora. E aí os próprios jogadores do elenco podem ficar meio... O Thales Magno. Para mim tem vaga nesse time. Ainda mais agora, nesse momento que o Corinthians está jogando com time misto, sem a principal força. Como é que o Thales fica no banco? Eu não entendo. Não, e outra coisa, ele tem 22 anos, né? Estava conversando com o Castan aqui. O Castan viu o Thales crescer no Vasco. Viu o Thales crescer no Vasco. E sempre jogou desse jeito, né? Sim. Sempre foi bom jogador decisivo, né? Era assim no Vasco e está sendo assim no Corinthians. Ele já é um pouco mais maduro, né? Ele deu azar que se machucou ano passado. Ele entrou bem, fez gol e se machucou. Aí voltou só no final do campeonato. Acho que o Castan falou na última participação do Castan, na última visita que ele nos fez aqui, foi acho que no momento que o Corinthians estava contratando o Thales Magno, você já falava
o que tinha observado nas categorias de base e ele está respondendo dentro de campo. É para ser titular nesse momento, Castan? Eu creio que sim. Eu acredito que a dificuldade do Thales no ano passado, eu conheço esse menino, ele subiu com 16 anos no Vasco. Então, assim, acho que ele, não sei se alguém subiu mais jovem que ele nesse tempo, mas ele era o jogador mais jovem a estrear no profissional do Vasco. Esse menino, ele teve a dificuldade no Corinthians porque ele não conseguiu jogar na posição dele, que ele joga ali pela esquerda, aberto, e traz para dentro e faz aquela confusão toda ali que a gente viu, porque ele é muito habilidoso. Só que quando ele joga de costa, que eu vi muitas vezes ano passado que ele estava no meio, ele tem essa dificuldade de jogar de costa, ele não tem muito aquela noção de espaço ali no meio. Mas aberto para ir para a esquerda, se ele ficar ali na esquerda... Fazer um contra um... Ele vai conquistar o espaço dele naturalmente e vai crescer muito. Como eu estava falando com o Chico aqui, é um garoto de 22 anos. Eu estava vendo aqui a entrevista dele depois também, quando estava vindo para cá para o programa. Agora no meio do ano vai acabar o contrato dele, então eu acho que é um grande investimento para o Corinthians também pegar esse garoto, porque eu creio que vai ter uma venda também próxima aí depois também. Então o Thales aí eu torço muito por ele, porque é um garoto muito do bem e joga muito. E torço muito para que esse ano aqui ele possa desempenhar o papel dele. Luxemburgo que lançou ele, não foi? Foi o Lucha. Ele possa desempenhar o papel dele jogando ali pela esquerda ali, que ele possa ter mais momentos ali naquele lugar, que é o lugar onde ele joga bem. Mas você sabe, eu até entendo de ser um jogador que joga ali pela beirada, mas hoje, nessa função, você tem que voltar muito para marcar. É isso aí, é isso que eu queria perguntar para você. Ele não tem muito essa dinâmica de voltar para marcar, depois voltar para atacar. Tinha que alguém taticamente, como é que você resolve isso? Não, desculpa, Paulo. Então tá aí, né, uma discussão aí entre os comentaristas, né, sobre a função do Thales Magno também. Achei interessante eles falarem um pouco sobre isso, né, um jogador que há muito tempo vem fazendo boas partidas, né, chegou no Timão e conseguiu seu espaço ali. Tomara que ele possa desempenhar um bom futebol nessa temporada de 2025. Jogadores positivos no jogo de hoje. O Yuri Alberto fez a partida ali mais ou menos, né? Teve algumas chances que poderia aproveitar, poderia ter feito até o seu golzinho. O Memphis entrou bem, quase marca um golaço ali da entrada da área. O Coronado pra mim foi um dos melhores, talvez o melhor jogador desse jogo, jogou muita bola. E tem essa confusão entre o Yuri Alberto e o Romero, né? O Yuri até postou nas redes sociais lá que o ego poderia influenciar o clima no Corinthians, porém eu acho que ele acabou se precipitando um pouco, porque foi uma situação de jogo ali onde o Romero falou: não, eu que bato, eu já tô aqui há mais tempo, eu vou bater o pênalti, você fica lá no seu canto, foi lá bater e perdeu, né? Infelizmente acontece, poderia ter custado muito caro pro Corinthians e conseguiu ali fazer o segundo gol com o Thales Magno e assim garantir mais 3 pontos. O Timão vem na sequência espetacular, terminou 2024 voando e começou 25 melhor ainda, 2 jogos no Paulistão, 2 vitórias. Diz aí o que você achou, diz o que você pensa sobre esse jogo, você concorda ou discorda dos comentaristas? Opine abaixo, voltamos para a temporada 2025, deixa o like e inscreva-se no canal para não perder nada sobre o Timão. Um grande abraço a todos e até logo mais. Valeu!